Pensar. Irmãos, vamos voltar lá para João 17 e darmos sequência então às nossas meditações sobre a unidade do povo de Deus, a perfeita unidade entre os cristãos, a perfeita unidade que Jesus deseja para nós, pela qual ele orou ao Pai, ele repetiu este pedido, ele suplicou para que nós fôssemos perfeitos em unidade. O versículo 23, João 17, 23, nosso versículo-chave, Jesus diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. O nosso tema é unidade, perfeita unidade, e nós temos vivido um pouco disso aqui neste tempo de acampamento. É tão bom os momentos de comunhão, de confraternização. Podemos conversar, podemos compartilhar nossas lutas, nossas bênçãos, as alegrias, falar sobre a natureza, falar sobre o clima, falar sobre os insetos, e podemos louvar ao Senhor com lindos cânticos, ouvir a palavra, cultuar o nome do único Deus verdadeiro, através da música, ter esse tempo maravilhoso, tão agradável, longe de todo pecado e maldade que infelizmente assola o nosso mundo e destrói a vida das pessoas o ano todo, mas de uma forma mais intensa nesses dias terríveis de carnaval. Pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos tirados do lamaçal pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E estamos aqui e nós vamos estar juntos até o fim para a honra e glória do Senhor. Amém? Então a nossa unidade, amados, é a vontade de Deus. Nós vimos isso. É a vontade clara e revelada, é o desejo do coração do nosso Salvador. Foi por isso que ele orou, dentre tantas coisas, na oração sacerdotal. É o desejo manifestado aqui neste capítulo. Não há dúvida disso. Dentre tudo que Jesus pediu ao Pai naquela oração maravilhosa, ele pede várias vezes por mim, por você, por nós, que sejamos unidos. Nós devemos ser unidos uns com os outros. Nós precisamos viver em unidade. E não qualquer unidade. É uma perfeita unidade. Nós devemos buscar a perfeição em nossa caminhada cristã, olhando para Cristo, para sermos como Ele, mas como igreja, como irmãos, como família, buscar a perfeita unidade da nossa comunhão, da nossa a confraternização, do nosso viver diário, como um corpo, como uma família. Então nós já vimos isso, e é claro e não há dúvida. Agora eu gostaria de falar com os irmãos, hoje pela manhã nós falamos sobre a base para esta unidade, que é a união de Cristo com o Pai, e não as coisas desta vida, e não nós mesmos, ou qualquer outra pessoa, é a união do Filho com o Pai, e é o padrão, o modelo e o exemplo. E agora nós vamos ver o propósito. Para que viver em unidade? Por que Jesus queria tanto isso para nós? Por que ele orou e suplicou tanto ao Pai que os seus discípulos fossem unidos? Por que ele repetiu este pedido várias vezes para que eles fossem unidos como um, fossem amados e tivessem essa unidade como ele e o Pai? Por que ele pediu tanto isso? Por que é tão importante? O pastor Leandro fez aqui aquele tempo para alguns falarem a razão da nossa comunhão, e eu pensei, é isso que nós vamos falar. O propósito, a razão da nossa unidade. Quando nós vivemos em unidade, o que vai acontecer? Que resultado isso trará? O que podemos fazer? E Jesus falou tudo isso em João 17. Então eu gostaria que os irmãos olhassem comigo o versículo 23. Primeiramente, nós vamos considerar outros, mas às vezes a gente acostuma tanto com o texto e não presta atenção em tudo. Mas ele diz: eu neles e tu em mim, olha só, para que eles sejam perfeitos em unidade, e agora? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Irmãos, nós precisamos viver em perfeita unidade, em perfeita união uns com os outros, primeiramente, para tornar Jesus conhecido no mundo. Esta é a primeira razão, é o primeiro propósito, para que as pessoas conheçam Jesus, para que o mundo saiba que o Pai enviou o Filho e para que o mundo creia em Jesus como Senhor e Salvador. Nós hoje somos a igreja,
Nós somos os cristãos e esta palavra significa pequeno Cristo ou pequenos Cristos. Nós somos seguidores, somos discípulos e as pessoas não estão vendo Jesus mais. Ele já subiu aos céus. Ele está lá, sentado à destra do Pai, de onde um dia voltará. A sua presença espiritual é conosco. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, mas é espiritual. Ele habita em nosso coração por meio do Espírito Santo. As pessoas do mundo não estão vendo Jesus. Ele não está mais caminhando aqui como caminhou há 2000 anos. Ele não está mais fazendo os seus milagres. Ele não está mais ali conversando com as pessoas, pregando suas mensagens. Quem está fazendo isso somos nós. Nós, após os discípulos, estamos dando continuidade à missão de Jesus de pregar o Evangelho, de anunciar o amor do Pai. As pessoas não podem ver Jesus, elas veem a igreja. Elas não podem ver nosso Salvador, elas podem ver a mim e a você. É isso que o mundo perdido vai ver. Você e eu, cada salvo, cada crente. E nós precisamos ser unidos para que o mundo veja Jesus em nós, conheça Jesus e creia em Jesus. O versículo 23, ele disse bem claramente, esta unidade perfeita para que o mundo conheça, ou para que o mundo saiba que tu me enviaste a mim. Como que as pessoas do mundo, que não são crentes, que não são salvas pela graça de Deus, vão saber que o Pai enviou o Filho por amor a elas? Apenas se alguém falar. Em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas naquele contexto, lá vai dizer, mas como eles vão ouvir se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E todo aquele contexto de missões, de evangelismo. E nós vamos fazer isso unidos. Irmãos, agora um detalhe importante. As pessoas vão ouvir sobre Jesus da nossa boca. Mas elas vão ver Jesus do nosso amor. Elas vão ouvir a mensagem através da nossa pregação, mas elas vão saber que a mensagem é verdadeira, que de fato mudou nossa vida, que nós não somos apenas hipócritas religiosos, anunciando uma mensagem que ouvimos na nossa igreja, denominação. Eles vão ver que a nossa mensagem é verdadeira, que aquilo que proclamamos, aquilo que proferimos, aquilo que anunciamos é real, porque nós vivemos em amor, nós vivemos em união, nós vivemos em perfeita unidade. O mundo vai conhecer Jesus por meio de nós, porque é isso que Jesus disse aqui. Para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. Agora um detalhe, olhem o verso 21, 2 versículos acima. E ele diz, para que todos sejam um, é a unidade. Como tu, ó Pai, o és em mim, é o padrão, é o modelo, é a base, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, de novo, agora nós unidos, não somente uns com os outros, mas com o Filho e o Pai, para que o mundo o quê? Creia que tu me enviaste. Então o mundo vai conhecer Jesus através da nossa unidade, e o mundo vai crer em Jesus através da nossa unidade. Irmãos, a pregação do Evangelho é maravilhosa, mas quando vivemos o Evangelho, é que faz toda a diferença. No mundo cheio de igrejas, tantas religiões, tantos evangélicos, tanta confusão, o que vai fazer a diferença na vida daqueles que ainda não são salvos é ver se aqueles que pregam vivem o que pregam, especialmente se vivem em amor. Quando começamos nosso ministério em Vargem Bonita, foi o nosso primeiro ministério lá na região da Serra da Canastra. Nós começamos aquele trabalho em 2006, trabalho pioneiro de implantação de igrejas. E os 2 primeiros anos foram bem difíceis, foram muitas lutas, muitas batalhas, uma batalha espiritual muito intensa, quase nenhuma conversão, era muito trabalho e pouquíssimo fruto. Nós tínhamos uma opressão muito grande sobre a nossa vida, muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo nós sentimos o amor das igrejas que nos enviaram e nos sustentavam. Em alguns momentos de tristeza que passava aquela vontade, vamos embora daqui, não está dando nada, a gente lembrava, mas tantos irmãos oram por nós, tantos se sacrificaram para nos trazer para cá, tantos mandam ofertas para a gente poder estar vivendo aqui, tantos nos amam, se importam, ligam, né? Não mandava WhatsApp porque não tinha ainda, mas mandava e-mail, ligava, e a gente pensava no amor dos irmãos.
E aí um dia, né, o pastor Natan, que é um missionário lá em São Paulo, ele ligou para mim e falou: Pastor Luiz, o que vocês precisam aí de madeira, de coisa de madeira? Eu falei: pastor, a gente precisa de tudo, não temos nada. Nós tínhamos algumas cadeiras emprestadas da outra igreja em São Roque de Minas, algumas cadeiras brancas, um púlpitozinho que eles também nos emprestaram, parecido com esse, simples assim. Falei: temos um púlpito emprestado só aqui de São Roque e algumas cadeiras, não temos nada. Então ele disse: faz uma lista daquilo que vocês precisam de madeira que nós vamos mandar para vocês. Aí eu falei: os bancos, né? Calculei mais ou menos quantos bancos caberiam ali no templo, púlpito, uma mesinha para colocar, naquela época ainda era aquele... Não, reto projetor, não é? Aquele que a gente colocava uma folha assim, ele... reto projetor que usava muito em escola, EBF. Era para colocar aquele negócio lá, né? Aquele trambolho grande assim. Um quadro de avisos e coloquei essas coisas. E um grupo de irmãos dos Estados Unidos veio até São Paulo nas férias. Ao invés deles estarem passeando, viajando, descansando, vieram para o Brasil trabalhar. Marceneiros, carpinteiros e outros voluntários. E eles compraram a madeira, trabalharam, montaram os móveis e pagaram o caminhão para levar de São Paulo até Vargem Bonita. Naquele dia o caminhão chegou, era um irmão em Cristo que trouxe, e eu convidei um marceneiro da cidade para me ajudar a montar algumas peças que viriam desmontadas, encaixar, parafusar. E esse rapaz já tinha frequentado uma igreja evangélica e estava afastado. E aí recebemos aqueles móveis, ele ajudou a descer do caminhão, colocar no templo, a montar, ajudar. Enquanto estávamos ali parafusando, arrumando umas peças, ele falou assim: olha, eu admiro os batistas. Eu falei: por quê? Ele falou: porque os batistas têm amor. E naquele momento eu confesso que eu senti um orgulho santo, né? Mas aquela alegria, aquela gratidão. Mas desde aquele dia eu trago esse pensamento comigo e eu fico pensando: será que nós mantemos este amor? Será que as pessoas ao redor da igreja, os nossos vizinhos, parentes, conhecidos, ou mesmo os inimigos, olham para nós e aquela igreja ali, eles têm amor? Pode ser que eles não queiram o nosso Salvador, não queiram a nossa mensagem, mas eles podem ver Jesus em nós. Eles podem ver que amamos uns aos outros, somos unidos uns com os outros. Eles podem ver que a mensagem que dizemos que o Pai mandou o Filho é verdadeira, porque nós vivemos isso no nosso dia a dia. O amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Pai por nós, do Filho por nós e de uns para com os outros. Quando vivemos em perfeita unidade, irmãos, as pessoas vão ver Jesus em nós, vão conhecer Jesus através de nós, muito mais do que por nossas palavras. E porque eu digo, quando nós amamos uns aos outros, quando abrimos a boca para pregar, teremos autoridade no que falamos. Nós não seremos meros religiosos transmitindo uma mensagem qualquer, bonita, mas sem autoridade, sem poder, sem relevância. Porque a nossa vida vai mostrar isso. A nossa comunhão, a nossa unidade, o nosso amor de uns para com os outros, irmãos. Eles vão conhecer Jesus, eles vão crer em Jesus, naquele que foi enviado pelo Pai e que foi pregado em uma cruz por amor aos pecadores. Nós devemos viver em perfeita unidade também, para que além do mundo conhecer Jesus e saber que ele veio do Pai e creiam nele, eles vejam o amor de Deus. Vejam comigo o versículo 23 de novo, vamos observar a ordem das coisas aqui. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, então conheço que ele foi enviado pelo Pai, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Além do mundo conhecer que Jesus foi enviado pelo Pai, por meio da nossa unidade, eles vão saber que o Pai ama o Filho, e que o Pai ama a cada um de nós. Eles vão conhecer o amor de Deus por seu Filho e por seu povo. Eles vão saber que Deus ama Jesus. E mesmo amando o Filho, mandou o Filho por amor a eles. E eles vão ver que o Pai ama aqueles que pregam essa mensagem, aqueles que já receberam o seu Filho. Eles vão conhecer o amor de Deus. Isso aqui, irmãos, o nosso amor mostra ao mundo o amor de Deus.
Não tem outra forma das pessoas conhecerem o amor de Deus, a não ser pela igreja, a não ser pelo amor dos irmãos, uns pelos outros e transmitido aos perdidos também. Agora, se as pessoas olham para nós e veem irmãos brigados, um para cada lado, sem carinho, sem cuidado, cheios de intrigas, de ódio, de divisão, que Deus de amor eles vão conhecer? Eles vão ver em nós um Deus grego, talvez, né? Aqueles deuses da mitologia, egoístas, né? Cheios de vaidades, cheios de defeitos. Eles não vão conhecer o Deus de amor e graça. Mas quando eles veem o nosso amor, o perdão, a graça manifestada em nosso dia a dia, como aceitamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, perdoamos, nos humilhamos, servimos, nos sacrificamos, nos importamos, vivemos bem em comunhão. Não somos perfeitos, temos dificuldades, mas procuramos resolver e nos aceitamos e vamos trabalhando com a graça de Deus. Eles vão ver, Deus ama aquele povo. E esse Jesus que eles pregam é o Filho amado do Pai. E é o Filho que nos ama. E eles vão crer nesse Salvador. Sabe, o mundo, irmãos, não tem mais amor verdadeiro. É um fato. O apóstolo já disse que no final dos tempos o amor ia o quê? Esfriar. E se não fosse a igreja mantendo vivo este amor, onde as pessoas encontrariam algum tipo de amor verdadeiro? Eu falei isso hoje pela manhã, que o lar, a família, que era onde devia haver ainda algum tipo de amor verdadeiro mesmo no mundo, porque nós viemos de famílias, muitas de famílias incrédulas, e tinha amor, não tinha? Do pai pela mãe, dos avós, dos irmãos, mas considero o mundo hoje cada vez mais raro. Famílias quebradas, destruídas, cheias de egoísmo, de vaidades. Não tem mais amor de marido por mulher, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, dos irmãos uns pelos outros. Não tem mais aquele carinho dos netos pelos avós. E isso vai se perdendo. E os lares destruídos, e tanto pecado e violência e ódio. E na sociedade não tem, irmãos. Uma das coisas que a igreja faz no mundo é ser uma força contra as coisas ruins. A igreja, ela ainda preserva aquilo que existe de bom. Sabe, nós estamos na contramão do mundo. Questão de santidade, de valores e de tantas áreas que o mundo já desandou. A igreja ainda é o baluarte que preserva um pouco disso. Se nós vivemos brigando e não temos amor como irmãos, o que temos a oferecer para esse mundo mau e cheio de ódio? As pessoas vêm de lares quebrados e destruídos, vêm de empresas e trabalhos difíceis em que é tudo por obrigação ou na força do ódio, né? Alguns trabalhadores só aguentam trabalhar na força do ódio, essa é a verdade. Vêm daqueles ambientes escolares difíceis que não tem nenhum amor, nenhum carinho. Na rua é só crime, é só violência, é só pessoa no trânsito xingando, buzinando, querendo passar por cima dos outros. E aí a gente vem para a igreja. E a gente vem para encontrar o quê? Amor, acolhimento, paz, união. Se a pessoa do mundo sai desse ambiente de trevas e de ódio e entra na igreja, encontra os irmãos brigando do mesmo jeito que lá fora, ela vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Não tem diferença nenhuma. Mas quando elas chegam e vem o amor de Deus em nós, vem a diferença como nos tratamos. Às vezes a pregação pode ser simples, o templo pode ser simples, podemos não ter instrumentos, às vezes o culto é simples, mas o que vai contar no final é como a pessoa foi recebida por nós e o amor que ela perceber entre nós, de uns para com os outros. Abra em João 13, volta um pouquinho para o capítulo 13. Que é onde começa todo o contexto de João 17, é ali em João 13, onde tem a última ceia, onde Jesus lava os pés dos discípulos e ele começa aquele discurso, ele fala do traidor, Judas se levanta, sai, os 11 permanecem ali e ele começa a falar da sua volta, da vinda do Espírito Santo, da videira e do Consolador, e aí no 17 ele ora então pelos discípulos e por nós que viríamos a crer. Mas vejam comigo o versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Então esse mandamento não havia sido dado ainda. Algumas pessoas questionam, mas a Bíblia não diz para amar o próximo como a si mesmo?
Diz, mas aqui Jesus está dizendo que é um novo mandamento. Ele está falando para um irmão amar o outro irmão. É um outro tipo de amor, é um outro tipo de relacionamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como o quê? Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando eu era pré-adolescente, estava na casa de um primo, e minha tia estava conversando com a irmã dela, e as duas eram de uma igreja evangélica, elas estavam falando, eu estava lá tomando café, bebendo água, alguma coisa na cozinha, e eu vi a conversa entre elas e falando, olha, a maior prova que temos que a gente é crente é a carteirinha de membro da igreja. E eu estava ali, acho que tomando meu leite, alguma coisa, eu parei e pensei, mas na minha igreja não tem carteirinha de membro? Será que a gente está errado? E fui imediatamente, na primeira ocasião possível, perguntar para o meu pastor, o pastor Jefferson. E eu cheguei, pastor, eu ouvi isso lá e tal, de carteirinha, que é a maior prova que a gente tem, que é crente. Por que a gente não tem carteirinha aqui na igreja? E ele, ô Miguel, abre a Bíblia lá em João 13, deixa eu mostrar a nossa carteirinha. E a carteirinha está aqui no versículo 35. Nisso todos conhecerão ou saberão que nós somos discípulos, se tivermos uma carteirinha de membro. É isso? Se tivermos um belo e lindo coral. Se tivermos um templo super confortável e grande. Se tivermos amor uns pelos outros, irmãos. No final é isso que conta. É a prova verdadeira e final de que somos salvos. A gente não pode julgar se a pessoa é salva, a gente não pode conhecer o coração. Bom, pelos frutos o conhecereis. E o principal fruto é o amor. Se tivermos amor uns pelos outros, todos saberão que somos discípulos, que não somos apenas religiosos, que não somos apenas pessoas igrejadas, digamos assim, que não seguimos apenas um pensamento, uma filosofia, mas que somos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, irmãos. E às vezes a gente busca tantas coisas em nossas igrejas. Às vezes a gente gasta dinheiro, se sacrifica, trabalha, gasta tempo com tantas programações, com tantos eventos, com tantas coisas que causam, às vezes, briga entre os irmãos. E o que Jesus falou, amem uns aos outros e o mundo todo vai saber que vocês são meus discípulos. O mundo vai ver o amor de Deus por nós, pelo Filho. Vai conhecer o amor da Trindade, como nós dizemos hoje pela manhã, né? Sobre o amor do Filho com o Pai, a união do Filho com o Pai. Esse amor entre a divindade, o amor na Trindade, que foi revelado quando o Filho veio ao mundo e morreu na cruz no lugar dos pecadores. Vamos falar juntos João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso. O resumo do Evangelho, praticamente o resumo da Bíblia, falando do amor de Deus que deu o seu Filho. E este amor vai ser mostrado ao mundo no nosso amor e na nossa união de uns para com os outros. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando estamos unidos, nós transmitimos este amor ao mundo. As pessoas vão conhecer Jesus, vão crer em Jesus e vão ver o amor de Deus por nós e por Jesus. Mas eu quero que os irmãos olhem o verso 18. Tem mais uma verdade importante aqui, mais um resultado da nossa união, da nossa unidade perfeita. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Entenda, Jesus está orando pelos 11 e por nós, falando que os discípulos são enviados por ele ao mundo como ele foi enviado pelo Pai. Então nós temos uma missão. Nós somos enviados para cumprir uma tarefa. É aquilo que nós chamamos de a grande comissão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quanto mais unidos nós somos, mais missões nós faremos. Mais evangelismo faremos. Mais pessoas alcançaremos aqui e até os confins da terra.
se somos unidos uns com os outros. Nós vamos cumprir a nossa missão, nós vamos obedecer ao chamado, ao envio de Cristo com eficiência, com qualidade, com autoridade, com poder. O ditado popular diz: a união faz a força, e isso é verdade. Quanto mais unidos estamos, irmãos, mais missionários sairão do nosso meio, mais missionários nós vamos enviar para fora, mais sustento teremos para sustentar estes missionários no campo, mais nós vamos orar por eles, mais nós vamos evangelizar onde estamos, mais igrejas serão fundadas, mais vidas serão alcançadas, mais pessoas serão salvas pela graça de Deus. Quanto mais as igrejas se unem, mais a obra missionária é feita. Quanto menos as igrejas se unem, menos missões nós temos. E isso falando no nível de igreja local e de igrejas locais. Pensar em cada igreja aqui individualmente, vocês vão ter uma boa promessa de fé, um bom projeto missionário, se a igreja está unida. Se vocês estão brigando, o irmão não vai contribuir, o irmão não vai orar, não vai no culto de missões, não vai ligar para a conferência missionária, não vai saber missionário que a igreja sustenta, se tiver missionário, porque tem que ficar resolvendo picuinha, briga, um monte de coisa ali, e os missionários ficam esquecidos. Não vai sair missionário nenhum de uma igreja briguenta. E falando de igrejas, quanto mais as igrejas se unem, mais fácil enviar, sustentar os missionários. Vai ter mais sustento, vai ter mais obreiros e vai ter mais apoio para os missionários que estão no campo. Quando não há isso, os missionários ficam sozinhos, ficam abandonados. Eles não têm amor, eles não têm apoio, não tem ninguém segurando a corda atrás. Quem devia estar segurando a corda está brigando, a corda fica largada e os missionários ficam lá no buraco. Não vai ter sustento para mandar para eles, porque os cristãos estarão vivendo suas vidas egoístas, usando o dinheiro só para as coisas desta vida e não vão estar investindo em missões. Vai gerar solidão nas igrejas, solidão no campo missionário, fraqueza, desânimo, pobreza, e nós vamos impedir o mundo de conhecer Jesus. Sendo que nós deveríamos estar lá fazendo este trabalho. Mas a divisão faz isso, a briga faz isso, a falta de amor e de unidade faz isso. É um corpo quebrado, é um corpo machucado, é um corpo que não está trabalhando em conjunto. É uma família que está dividida. E nós todos temos famílias e sabemos como é difícil quando a família está brigada, cheia de intrigas, traição, divisão, desentendimento. Talvez das piores coisas possíveis, não é, irmão? Você chegar para o seu lar depois de um dia de trabalho, sem alegria de estar dentro do seu lar, porque ali não tem amor, não tem união, é uma das piores coisas possíveis. O mesmo vale para a igreja. Quando a família é unida, a gente sai para trabalhar, sai para estudar, porque a gente sabe no fim do dia eu vou voltar para casa, é a minha alegria. É o meu prazer ver minha esposa, ver meu marido, ver meus filhos, ver meus pais, ver meus irmãos, descansar, sorrir, ter aquele tempo de comunhão, comer uma comida, fazer alguma atividade. E a igreja é a mesma coisa. Nós vamos sair para pregar, sair para servir, sair para amar, porque nós sabemos que ao voltar tem os irmãos que vão nos abraçar, nos acolher, nos receber, e juntos nós vamos fazer mais e mais. A obra missionária depende muito da união da igreja e da união das igrejas. Sem unidade, nós não fazemos missões. Unidos, nós fazemos. Aqueles primeiros 11 discípulos, quando eles enfim se uniram, a Bíblia diz que eles causaram um estardalhaço no mundo. Eles bagunçaram o mundo, mexeu com o Império Romano. Aqueles 11 homens covardes, medrosos, briguentos, egoístas, quando se arrependeram, olharam para Cristo e se uniram, irmãos. Ninguém segurou Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, Bartolomeu, Simão, Zelote. Eles saíram para todo canto e pregaram o Evangelho. Vidas foram salvas, igrejas foram fundadas, eles deram a vida por amor a Cristo, derramaram sangue pelo Evangelho, amando a Deus acima de tudo, amando aos irmãos, amando os perdidos. Quando enfim eles se uniram e pararam de brigar daquela vida egoísta. O apóstolo Paulo mesmo, quanto mais unido com as igrejas e a equipe, mais missões eles faziam, mas mesmo entre eles às vezes tiveram algumas encrencas,
Paulo e Barnabé, no momento, brigaram, a obra missionária foi abalada. Pela misericórdia de Deus, ainda 2 equipes foram formadas, mas no fim Paulo falou, me traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Podia ter levado Marcos já e ter evitado aquela briga com Barnabé, né? Eles podiam ter continuado juntos. Quando nós não estamos unidos, quem perde é a obra missionária. E por último, amados, nós devemos estar unidos, permanecer em perfeita unidade, para que Deus seja glorificado. Vamos ler o versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, Jesus falando com o Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles, somos nós, sou glorificado. Jesus transmitiu a sua glória para nós, e Ele é glorificado em nós, quando nós vivemos em santidade, quando nós obedecemos, quando nós praticamos o Evangelho, quando nós estamos unidos uns com os outros. Versículo 1, quando começa a oração, prestem atenção. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Então Jesus está orando e pedindo, Pai, eu vou morrer, está chegando a hora. Me glorifica para que eu glorifique ao Senhor. Veja a preocupação de Cristo, a prioridade dele era a glória do Pai, mesmo que para isso ele precisasse morrer, pois foi para isso que ele veio. Então ele está orando, falou, Pai, agora é hora de eu cumprir minha missão. Eu vou morrer, foi para isso que eu vim, me glorifica para que eu glorifique o Senhor. Olhem o versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele está indo para a cruz, está terminando a vida dele aqui, e ele fala, Pai, eu cumpri minha missão, eu obedeci, eu fui fiel, eu glorifiquei o Senhor, eu obedeci, eu fiz a obra, é o exemplo para nós. Nós vamos glorificar a Deus, cumprindo a nossa missão, obedecendo o que Deus mandou a gente fazer, até o fim, e isso é viver em perfeita unidade. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele está lembrando da glória que ele tinha na eternidade passada, antes da criação do mundo. Só ele, o Pai, o Espírito, aquela luz, aquele brilho, aquele amor perfeito, aquela união maravilhosa. E ele está falando, Pai, glorifica-me com essa glória. Me dá um pouco dessa glória agora, porque lembra, Jesus, ao vir ao mundo, Filipenses diz que ele fez o quê? Se esvaziou. Ele abriu mão dos seus atributos, de parte dos seus atributos, deixou a glória e assumiu a forma de servo. Mas ele está pedindo, Pai, me dá um pouco desta glória agora que eu tinha ao lado do Senhor aí, antes que existisse mundo. E é essa glória que ele compartilha conosco. É esse poder, é essa luz, é este brilho, porque ele é a luz e nós somos a luz também. Nós não estamos mais em trevas. E nós devemos mostrar esta glória ao mundo e mostramos pela união, pelo amor, pela perfeita unidade. Olhem o versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Essa glória que o Pai deu ao Filho, Ele espalhou para nós. E quando mais unidos estamos, mais essa glória brilha. Pensa em várias pequenas luzes no meio de uma escuridão. Pensa um vagalume ali, outro lá, outro ali, tudo escuro. Se todos se aproximam, o que acontece? É uma luz maior, mais forte, que causa um impacto. É essa a ideia. Jesus espalhou a glória dele entre nós, sua luz. Quando nós estamos unidos, essa luz brilha mais e Deus é glorificado. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Quando estamos unidos e perto de Cristo, nós vemos a glória dele. E nós podemos refletir essa luz neste mundo de trevas. O mundo precisa de luz, irmãos. E a luz é Cristo. Eles só vão ver essa luz se nós brilharmos no meio deles. Quando nós estamos unidos, nós glorificamos nosso Salvador, nós glorificamos o nosso Deus, nós manifestamos a glória de Cristo ao mundo, nós causamos um impacto, nós fazemos diferença, nós brilhamos no trabalho, brilhamos na escola, brilhamos na rua, brilhamos no campo de futebol, onde nós estamos, e brilhamos na igreja. Deus é glorificado, o Evangelho é anunciado, e vidas são salvas. Irmãos, vivam unidos, parem de brigar.
resolvam as diferenças, peçam perdão e perdoem, aproximem-se uns dos outros, como igreja local e como igrejas. Não deixem o pecado, o mundo e as opiniões pessoais dividirem vocês. Jesus é maior do que isso. E se nós queremos que o mundo seja salvo, que mais pessoas sejam convertidas, o primeiro passo a fazer é vivermos unidos em amor. Já ouvimos histórias de igrejas que brigaram, e eu ouvi a história de uma igreja que os irmãos saíram até na voadora na frente do templo, briga de soco. Imagina o testemunho numa cidade quando acontece isso em uma igreja. Não é isso que Deus quer. Ele quer que o mundo olhe para a igreja e veja ali o amor que temos uns pelos outros, que somos unidos, que somos um. Quanto mais unidos nós formos, mais Jesus será conhecido. E se você ainda não conhece Jesus, hoje a luz dele está brilhando para você. O evangelho está sendo pregado. Você precisa reconhecer que é pecador, se arrepender e crer nele. Ele é o único caminho, ele é o único Salvador. E crendo nele, você fará parte da sua igreja, do corpo de Cristo, e poderá pregar e levar a mensagem dele para os outros. Se porventura você está aqui nesse acampamento e ainda não é salvo por Cristo, Deus conhece o seu coração e você sabe. Basta crer, ele pagou o seu pecado na cruz. Ele morreu em seu lugar, ele ressuscitou. E crendo nele, você terá uma nova vida e a vida eterna. E nós que já temos Cristo, devemos então estar unidos para tornar Jesus conhecido ao mundo. Amém?